E aí, pessoal, estamos aqui na nossa primeira transmissão do ano de 2023. Quero desejar para todo mundo, né, como tradicionalmente fazemos, um feliz ano novo, né, atrasado já, e um ótimo 2023 para todo mundo aí, que a graça do Senhor seja com todos. Normalmente, quando se fala de passagem de ano, todo mundo tem aquelas mensagens decoradas, não é? O ano que vem é o ano da mudança. O ano que vem é o ano da virada. O ano que vem é o ano de sei lá o que, o ano da bênção, o ano da vitória, o ano da conquista, não é? É muito comum as pessoas falarem isso no final do ano, as pessoas profetizarem, as pessoas pregarem sobre isso, as pessoas que fazem a autoajuda falarem sobre isso. E eu vou seguir essa linha de raciocínio, não é? Por incrível que pareça, eu vou seguir essa linha de raciocínio aí. Falar a respeito de alguns passos para a mudança, não é? 4 passos para a mudança. Então eu quero falar sobre os passos para a mudança, ou os passos para o sucesso. É uma pregação com um nome bem neopentecostal, né? 4 passos para o sucesso, 4 passos para a mudança e 4 passos para a vitória. Amém? Primeiramente, antes de entrar na palavra, eu quero que você tenha em mente o seguinte, que vitória e derrota, sucesso e fracasso, aos olhos de Deus, ele é diferente do que sucesso e fracasso aos olhos humanos. Assim como vitória e derrota aos olhos de Deus é diferente do que vitória e derrota aos olhos humanos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, eles são diferentes. Então nós precisamos entender um pouco a mente de Deus, que está revelada aqui na palavra, e que o Espírito Santo ele nos revela, ele nos ensina através da sua palavra, para que a gente não caia em confusão. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo que eu sempre falo aqui. Você pega um rapaz de seus 20 e poucos anos, doente, com uma leve depressão, com começo de tuberculose, não consegue terminar o seminário de teologia, mas mesmo assim recebe o convite de pelo menos 2 igrejas para pastoreá-las com salário, podendo se estabelecer, e ele recusa, dizendo que o seu chamado é pregar para os índios. Ele vai pregar para os índios por um curto período, agrava-se a doença dele, ele consegue ganhar alguns índios para o reino de Deus, mas ele tem preocupação com uma tribo que está lá mais ou menos uns 300 quilômetros de distância, não sabe se ele vai viver para pregar para eles, e ele vai mesmo doente, dormindo em cima de um couro de boi, tomando chuva, vento, gelo, para evangelizar esses índios pele vermelhas. Ele consegue ganhar alguns índios, não muitos, pelo sacrifício enorme que ele fez, né? Mas ganhou alguns lá, seus 40 índios. Batizou, formou uma congregação, voltou para sua cidade e morreu. Deixou um diário com suas anotações. Alguém vai dizer, nossa, isso é um fracasso? Um missionário que tem um ministério de 3 anos, que morre aos 29 anos e pregando, acaba morrendo, contraindo uma doença grave e morrendo, foi fracassado, não é? Mas o seu diário alguém publicou e hoje ele inspira milhares de pessoas, mesmo quase 300 anos depois da sua morte. Esse rapaz é o missionário, não é? Notável missionário entre os peles vermelhas, David Brenner. Aí você pega um pastor da era atual com uma grande igreja, com um bom salário, com a igreja lotada, vendendo livros, vendendo CDs, ninguém mais compra CD hoje, né? Mas fazendo muita fama, cobrando pelas conferências que faz, e você vai ver sua igreja está cheia de vidas vazias. É só emoção, só toca a alma das pessoas, as pessoas que vão apenas querem sentir emoções ou querem apenas bens materiais, e muitas dessas pessoas vão morrer, vão para o inferno. E talvez ele mesmo não sabe se tem salvação garantida. Então quem é fracassado e quem é derrotado? Ou você olha um cidadão que se converte, vem a Jesus, vive uma vida toda piedosa, não faz grandes feitos, não prospera muito,
E você olha, parece um perdedor, mas você olha uma pessoa que tem uma vida de oração intensa, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, comunhão com a palavra. Quando você conversa com ela, você sente a presença de Deus vindo até você e tocando o teu coração, tocando o mais íntimo do seu ser. Cria seus filhos na palavra e crescem pessoas piedosas, influenciam outros a crescerem em Deus, a virem a Jesus e a crescerem na comunhão e intimidade com Deus. Mas aos olhos humanos não fez nada, não viveu nada de muito interessante. Viveu a coisa mais gloriosa que alguém pode viver, que é andar com Deus. E às vezes que vive uma vida cristã apenas superficial, tem vitória, tem várias mulheres, tem carro, tem sei lá mais o que, mas não teve uma comunhão com Deus, não teve uma experiência real com o Senhor, não influenciou outras pessoas para viverem para Cristo, apenas ensinou as pessoas a viverem o seu egoísmo, a sua ganância, aqui na terra. Diante de Deus ele é um perdedor. E o outro lá, que viveu a vida piedosa, esse sim é um vencedor. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Então vitória e derrota aos olhos de Deus é diferente de vitória e derrota aos olhos humanos. E se você quer ter sucesso na tua vida, a primeira coisa que você vai precisar ter, não é o primeiro passo para sucesso, é a base da palavra. Você não sabe nada da sua aliança com Deus, você não sabe nada do que é sucesso, você não sabe nada do que é fracasso, você não sabe nada se não tiver esta palavra aqui em sua vida. Eu lembro de que no início da minha conversão, eu aprendi que todo cristão deveria comprar uma Bíblia, ler ela inteira, fazer anotações e depois pegar e dar esta Bíblia para alguém, para que a pessoa também fosse abençoada, não apenas através da palavra, mas através de suas anotações também. E eu fiz isso, conheci outras pessoas que também fizeram isso. A base da tua aliança com Deus, a base do teu relacionamento com Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essas coisas têm que caminhar juntos. Você não pode fazer uma viagem se você não conhece as estradas. Não é? Você não pode falar, olha, eu vou lá para o Amazonas e vou vou comprar um bote e navegar o rio Amazonas inteiro. Você não pode fazer isso. Se você não conhecer as rodovias que te levam ao Amazonas, se você não tiver um mapa do rio Amazonas, você não vai fazer isso. Então, na tua vida com Deus, se você não tiver um mapa, que é a palavra de Deus, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Grandes heresias são criadas, grandes bobagens, grandes absurdos são criados por pessoas não se relacionarem com a palavra. Alguém vai dizer, Cristiano, mas isso é repetitivo, todo vídeo você fala isso, e vou continuar falando porque é um negócio que precisa ser restaurado no meio do povo de Deus. Esses dias eu vi um maluco aí falando um negócio que é absurdo, é coisa de louco. Eu nem comentei, que falei, não tem nem o que comentar de uma loucura dessa. Alguém dizendo que jamais podemos colocar a Bíblia acima da tradição da igreja, que os protestantes erram ao colocar a Bíblia acima da tradição da igreja, porque se não houvesse a tradição da igreja, não existiria a Bíblia, que é a igreja que dá autorização para a Bíblia, e não a Bíblia que dá autorização para a igreja, que se não existisse uma instituição chamada igreja, sei lá de que nome é, não existiria a Bíblia também. A Bíblia seria um livro comum, que é a igreja que dá autorização para a Bíblia. Meu amigo, é melhor você escutar isso do que ser surdo. É o que eu posso falar. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, de Salmo 119. Como conservará o jovem o seu caminho puro? Observando a palavra do Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a primeira coisa é a palavra. E lembre-se de uma coisa ao estudar a palavra. Jesus disse que deixaria o Espírito Santo para nos guiar. É o Espírito Santo que vai desvendar esta palavra ao teu coração, aos teus olhos. Se quando você lê esta palavra você não buscar uma direção do Espírito Santo, você não vai conseguir entendê-la. É por isso que muita gente lê a Bíblia e fala, não estou entendendo nada. Porque não tem o auxílio do Espírito Santo. Porque não abre o coração. E deixa eu te falar, quando você for estudar a palavra, você sempre vai ter confronto. Certa vez uma pessoa me disse, bebam água em 2023.
Certa vez uma pessoa me disse, eu parei de estudar a Bíblia, porque eu comecei a estudar, eu comecei a ver que tudo que eu vivia e tudo que eu cria estava errado. Para não ter renúncia, para não renunciar àquilo, eu parei de estudar a palavra. Eu falei, a Bíblia ela sempre vai te trazer confronto. Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim trazer divisão, porque a Bíblia ela vai trazer confronto. Todo o evangelho, quando é pregado, ele traz confronto na vida, porque ele confronta o pecado, porque ele confronta a natureza pecaminosa humana, porque ele confronta a cultura demoníaca humana. Então a palavra ela sempre vai trazer confronto para você. Desde o primeiro dia que você lê até o dia da tua morte, a palavra vai trazer confronto em alguma área da tua vida. Cabe a você decidir se você vai se submeter à palavra ou se você vai se submeter ao seu ego. Jesus não disse, filho, tome tua bênção e me siga. Jesus disse, tome a tua cruz e me siga. A cruz fala de morte para o eu, fala de morte para a natureza humana, fala de morte para a sua natureza carnal. Então a primeira coisa para você ter uma vida de sucesso é observar a palavra do Senhor. Tem muitos textos que falam sobre a palavra. Eu não vou citar todos, que senão vai ficar muito comprido o vídeo. Enfim, segunda coisa, oração. Jesus ele disse assim, ele chega, ele deixa os discípulos lá no Getsemane e vai orar. E fala para os discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14:38 diz isso, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele vai orar. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele diz, vocês estão dormindo? Levantem, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vocês não podem vigiar comigo pelo menos uma hora? Uma hora. É o mínimo que uma pessoa pode passar diante de Deus. Quando eu converso com pessoas, eu vejo que cristãos não oram. Quando eu vejo cristãos falando que oram 15 minutos, que oram 10 minutos, que oram 5 minutos. Alguns têm o absurdo de dizer, eu não costumo ter um tempo na presença de Deus, eu ando assim, pensando em Deus. Então você não ora. Eu oro andando também, mas eu vou pela rodovia, vou orando em voz alta muitas vezes. Às vezes quando chega gente eu oro em voz baixa para não escandalizar, mas vou orando, falando com Deus, orando em línguas algumas vezes, enfim. Mas orando. Agora, quando o cristão ele não tem uma vida de oração, é por isso que o cristão vive uma vida seca, por isso que o cristão vive uma vida sem comunhão com Deus, sem o entendimento da palavra e, consequentemente, sem sucesso diante de Deus. Lembrando que ter sucesso diante do ser humano não significa que você está tendo sucesso diante de Deus. Está lotado o mundo evangélico, está lotado de gente que tem um aparente sucesso, mas que tem a vida seca de Deus, longe da palavra, longe dos princípios de Deus. Oração é um dos passos fundamentais. A igreja nasceu de joelhos. Todos os cristãos que tiveram uma vida poderosa em Deus eram pessoas de oração. Recentemente eu fiz um estudo sobre todos aqueles cristãos que marcaram a geração. Os morávios, o movimento pentecostal, John Wesley, David Brainerd, enfim, John Bunyan, os puritanos, todos têm uma característica em comum. Eram pessoas de oração. Eram pessoas que levantavam de manhã e oravam, paravam no meio da tarde e oravam, à noite antes de dormir oravam, e a igreja aprendia isso. Eu gosto de conversar com cristãos antigos, aqueles, vamos dizer assim, perdoa a expressão que eu vou usar aqui, mas aqueles velhão, que viveram lá dos anos 70, 60, 80, porque você conversa com eles, você vê pessoas de oração. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu vi um senhor que hoje já está de bengala, com as mãos estendidas assim para cima e orando, falando alto em nome de Jesus, clamando a Deus. Parece que a igreja perdeu o prazer nisso, os cristãos perderam o prazer. Tem cristãos que não desligam o seu ídolo, que é a televisão. E tem outros cristãos que não desligam o seu ídolo de bolso, que é o celular, mas não passa tempo. Tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para série, tem tempo para novela, tem tempo para o filme, tem tempo para o jornal. Mas não tem tempo para o Senhor. Lembrando que a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados, contra as potestades. Nossa luta é no mundo espiritual. Muitos cristãos tentam batalhar na política, muitos cristãos tentam batalhar através de mensagens nas redes sociais. Mas a nossa batalha verdadeira, ela é em oração, ela é no mundo espiritual. Eu recomendo para vocês aí, quem tiver um tempo, procurar a respeito do avivamento da Colômbia,
o avivamento de Cali, em que um homem chamado Júlio Ruibal, ele queria juntar toda a igreja para orar. E chegou um dia que ele conseguiu juntar. E ele repreendeu os principados, as potestades, toda a igreja junto e começou a confrontar. Traficantes começaram a ser presos, pessoas começaram a se converter, a igreja começou a se unir. Enfim, talvez você aí na sua vida tenha algum problema na tua casa, sei lá, entre marido e mulher, entre filhos, que você culpa a cultura, que você culpa seu marido, que você culpa sua mulher, que você culpa seu patrão, e talvez seu problema seja a falta de oração. Talvez seja uma coisa que falta resolver no mundo espiritual. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Orai sem cessar. Jesus pregou muito sobre oração, os apóstolos pregaram sobre oração. Outra coisa para você ter uma vida de sucesso, jejum. Esse daqui dói um pouco, né? No começo é ruim, mas depois que você acostuma, fica uma benção. Na verdade, aí depois que se acostuma, se aumenta um pouco para ficar mais ruim um pouco. De vez em quando, tem que tirar uma semana de folga aí, quando você vê que seu estômago já está começando a sentir um pouco, você dá um descanso para ele, mas volta. Jesus, ele disse assim, que os discípulos dele não jejuavam porque eles protegiam, não é? Pode os amigos do noivo estarem tristes quando o noivo está com ele, mas dias serão que o seu noivo será tirado. Nesses dias eles jejuarão. Então Jesus está dizendo, olha aqui, os meus discípulos aqui, ele diz lá para os fariseus, eles não precisam jejuar igual os discípulos de João, igual os fariseus estão jejuando, porque eu estou no meio deles e estou protegendo. Estou ensinando. Mas vai ter dias que eu vou ser tirado, nesses dias jejuarão. O jejum, alguns dizem, Deus ele nos ouve através do jejum. Eu não creio nisso porque tudo foi conquistado pelo sacrifício de Cristo. Outros já dizem que o jejum é para enfraquecer a nossa carne, para que ficamos sensíveis a Deus. Eu creio nisso. Agora, independente qual seja a resposta correta, meu amigo, minha amiga, como diz nossos irmãos aí, né? Meu amigo, minha amiga, a questão é que a Bíblia diz que devemos jejuar. A questão é que os apóstolos jejuavam. A questão é que Jesus, o próprio Jesus, jejuava. Você veja bem que se Jesus precisou jejuar para começar seu ministério, que dirá nós, simples mortais? Que dirá nós, cristãos? Mas eu não consigo fazer 3, 4 dias, uma semana. Faz um dia. Faz até a hora do almoço. Faz até a hora que conseguir. Jejua e toma água. Jejua e toma um café para dar uma energia se preciso. Mas não deixe de fazer um princípio que a Bíblia nos ensina. Jesus falando a respeito lá dos discípulos quando não puderam expulsar um demônio, ele diz, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Se é porque os demônios é muito poderoso? Não, os demônios já foram vencidos lá na cruz. É porque quando você não tem uma vida de oração, quando você não tem uma vida de jejum, você não tem comunhão com Deus, você não pode fazer certas coisas, porque você está desligado do trono. E nem os demônios respeitam um cristão desse jeito. É mole, os demônios respeitam o nome de Jesus, respeitam a palavra, só que os demônios respeitam também por quem ela é falada. Você pode ver que quando os filhos de Seva tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega, qual foi a resposta dos demônios? Sei quem é Jesus, conheço Paulo, ou conheço Jesus sem quem é Paulo, não me lembro qual bem a ordem, mas vocês, quem vocês são? Quem que vocês pensam que vocês são para vocês tentarem me expulsar? E desceu-lhes a pancada, não é? Então, princípio de Deus, jejum e oração. Não fique de fora. E por fim, a adoração, a gratidão, não é? Lembre-se de ser grato, lembre-se de adorar. Preste atenção. Um motivo para agradecer a Deus todos os dias que nós temos. Quantos milhões de pessoas que existem nesse mundo? Quantas pessoas que estão presas num caminho de trevas, num caminho de engano, e você, Deus fez a palavra dele chegar até você. Deus trouxe o arrependimento. A Bíblia diz que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, Deus teve bondade e te trouxe o arrependimento. Abriu os olhos de seu entendimento para que você recebesse Jesus e fosse salvo, ok? Você quer motivo maior do que esse para agradecer a Deus? Tantas pessoas que não conhecem a Jesus e nós temos a oportunidade de conhecê-lo.
de termos um relacionamento com eles. Tantas pessoas que têm suas Bíblias tiradas, nossos irmãos lá da China, nossos irmãos em países comunistas, né? Apesar que os nossos irmãos brasileiros querem trazer o comunismo para o Brasil também, ignorando o que é o comunismo, não é? Mas nossos irmãos em países comunistas, nossos irmãos em países muçulmanos, que não têm direito de ter uma Bíblia. Alguns arrancam uma folha, distribuem para um, distribuem para outro, tem que se comunicar por código. Agora há pouco eu via no Ministério Perseguidos, um pastor, até compartilhei no Facebook, um pastor que está evangelizando lá em Uganda e alguns extremistas muçulmanos cercam ele e jogam ácido em seu rosto, queimam uma parte do rosto e uma parte do olho. E você tem liberdade para servir a Jesus, nós temos liberdade para pregar a palavra, nós temos liberdade para adorar, nós temos liberdade para pregar, nós temos liberdade para servir. Quer motivo maior do que agradecer? Então seja grato. Agora eu vou te dar um motivo mais louco ainda, né? Mais forte ainda para agradecer a Deus. Quem conhece a doutrina calvinista, eu não conheço muito bem, mas eu sei que um dos princípios que eles pregam é que Deus predestinou as pessoas que vão para o céu. Deus predestinou as pessoas que vão ser salvas. Eu não creio que tudo que eles pregam seja verdade, embora tenha muita verdade naquilo que eles ensinam, mas como toda doutrina humana, ela é passiva de erros, não é? Mas suponhamos que fosse verdade, que Deus preparou cada pessoa que vai ser salva. Como Deus fez o Evangelho chegar até você? Como o Senhor te levou ao arrependimento, enquanto não leva tantas pessoas que andavam com você, ouviram o mesmo Evangelho e não se converteram e não se abriram? O Espírito Santo não convenceu, mas você foi convencido. Quer motivo maior do que esse para adorar a Deus? Se só o fato de você abrir teu coração para o Senhor e receber o Evangelho já é um motivo glorioso, que dirá se o Senhor é que fez isso e que te predestinou antes da eternidade? Então, adore, agradeça. A Bíblia diz, Salmo 47, se eu não me engano, aplaudi ao Senhor com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfos. A Bíblia diz, louvai com símbolos sonoros, louvai com danças, louvai-os com saltério de 10 cordas, louvai com harpa, enfim, louve a Deus com o que você puder, mas tenha uma vida de adoração. Tire um tempo para agradecer. Não é uma benção, nós temos comida em nossa mesa, nós temos emprego, nós vivemos em países livres. Hoje nós vamos dormir tranquilos, né? Sabendo que não vai explodir nenhuma bomba aqui na nossa casa. Sabendo que nossos filhos não serão sequestrados para serem guerrilheiros, nem nossas filhas para serem prostitutas, escravas sexuais. Não é motivo? E eu vou dar mais um motivo para você ter uma vida vitoriosa. Falando nisso, não é? Eu tinha falado 4 motivos, né? Eu vou acrescentar mais um aqui, um quinto. Lembre de orar pelos perseguidos. Lembre dos nossos irmãos lá em países muçulmanos que são arrancados das suas casas, que são presos, que são torturados, que são mortos, que são criminalizados. Lembro de um pastor que pegou 25 anos para falar que a Bíblia é a autoridade máxima e não o Alcorão, lá no Irã. E pode ter certeza que uma cadeia lá não é uma cadeia igual aqui no Brasil. Não é? Ou agora há pouco, como eu falei, um pastor que teve ácido jogado no seu rosto, alguns que têm seus filhos sequestrados, meninas para serem escravas sexuais, meninos para serem guerrilheiros. Enfim, lembre-se de orar por eles. Faça o seu clamor chegar. E leia um livro, se você tiver oportunidade, Torturado por Amor a Cristo. Leia um outro também, se você tiver oportunidade, Era Marques, um satanista. Ou Nos Subterrâneos de Deus. Todos do mesmo autor, Richard Wurmbrand. Amém? E lembre-se de orar por eles. Eles precisam muito das nossas orações, precisam muito das nossas ofertas. Eu vejo pessoas que têm a coragem de ofertar R$1.000 ou até mais no ministério da televisão, mas não tem coragem de ofertar 30 para um ministério que socorre cristãos perseguidos. Então lembre-se deles. Então, amém? Eu fico por aqui. Agradeço pela sua atenção aí, acho que o vídeo foi até um pouco mais longo do que eu pretendia, mas fique com Deus e que nós tenhamos um 2023 fantástico na presença do Senhor, que nós possamos crescer no conhecimento e da graça de Deus dia após dia. Um abraço a todos e a graça seja com todos e até o próximo vídeo.